Bom dia, povo do Senhor, da Igreja Metodista em Betim, no Bandeirinhas. Você que nos acompanha, vamos dar aí um tempinho para que as pessoas possam acessar e darmos aí continuidade, né, à nossa transmissão de hoje, tá bom? Estaremos estudando a carta pastoral do Colégio Episcopal com o tema Discípulas e Discípulos nos caminhos da missão, vivem em unidade. Creio que será um tempo especial, um tempo maravilhoso. Você que for entrando, vai sinalizando para nós aí, né, se está tudo ok, se estão ouvindo, né, conforme audível, de forma audível, tá bom? Vai sinalizando para nós aí, ver se está tudo ok na nossa transmissão, para que a gente possa iniciar aqui o nosso momento com Deus. Nossa escola bíblica, a primeira escola bíblica virtual, né? E creio que será uma grande bênção estarmos juntos aqui, tá bom? Que você possa aí nos comentários colocar aí a sua contribuição, expor as suas ideias em relação a esse tema, para que juntos nós possamos construir esta caminhada de fé aí em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. As pessoas estão chegando agora. Bendito seja o Senhor. Rafael, Mateus, Gabi Jovem, sejam bem-vindos aí, né, à nossa transmissão, a nossa escola dominical virtual, tá bom? Louvado seja o Senhor. Alessandra, acabou de entrar agora do Bandeirinhas. Louvado seja o Senhor. O Natan Leão aí, né, Marilene, família, para acompanhar conosco esse momento especial de escola dominical virtual. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Jaqueline, Camilo, Amanda, louvado seja o Senhor. Saudade da Quelinha, minha irmã, caçula. Louvado seja o Senhor, Marileia. Muito bom estar com vocês nesta manhã para crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. A família da fé, mas a família também genética. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus por esta manhã. Louvado seja o Senhor. Tá tudo ok aí? Estão ouvindo bem? Deixa eu perguntar aqui minha parte técnica aqui em casa. Como está aí a transmissão? Mateus, tá ok aí? Amém. Mateus lá, minha equipe técnica aqui em casa, de excelência, já deu um ok. A Alda também, muito bom dia. A Ana Helena, nosso povo do Bandeirinhas aí, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos e irmãs, então nós vamos começar, né, agora, né, com uma oração, né, a nossa escola dominical virtual. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família, nesta linda manhã de domingo, em nome de Jesus. Um marco histórico, pela primeira vez na história, né, creio eu que das igrejas, né, sobretudo de um modo particular, daquelas que não usavam a internet para fazer as suas transmissões, né, para realizar as suas programações. Então, a primeira experiência que nós teremos na escola dominical, uma escola dominical diferente, virtual, mesmo diante desse isolamento, estaremos juntos em torno da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus para que Ele abençoe a nossa mente, porque a palavra já é abençoada. A nossa mente precisa ser abençoada para que a gente entenda a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esta manhã tão maravilhosa, Pai, de estudo, de reflexão, ó Deus, da palavra do Senhor. Pai, que o Senhor acrescente sobre nós, ó Deus, de todo o conhecimento que nós precisamos, de tal modo que nós sejamos nesta manhã edificados, ó Deus, e edificadas para a glória do Senhor nosso Deus. Nós oramos colocando esta manhã de escola dominical no teu altar, ó Deus, e que tudo corra bem para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, eu quero explicar para vocês que nós iremos fazer em duas partes, porque a carta pastoral traz um conteúdo muito rico, né? A carta pastoral do Colégio Episcopal, que trata do tema da unidade. E temos muitos textos bíblicos para que a gente possa crescer, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa aí, aprender. Então, iremos fazer com calma, tá bom? Em média de 30 a 40 minutos hoje, e no próximo domingo a segunda parte para a gente concluir, tá bom? Em resumo, nós fizemos aí 6 pontos a serem trabalhados de cada capítulo que a carta pastoral ela traz como uma mensagem de Deus para, sobretudo, o povo metodista no ano de 2020. Amém? Unidos nós somos mais fortes, juntos nós somos igreja. E que você também possa colocar aí o seu comentário, dar a sua parcela de contribuição, do seu conhecimento também, a agregar à luz deste tema em nome de Jesus. Amém? Então, discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em unidade, é o foco do nosso estudo. E o texto base se encontra em João capítulo 17, versículo 20 a 23. Então acompanhe comigo, abra sua Bíblia aí, juntamente com a sua família, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada, Evangelho de João 17, verso 20 a 23. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Palavra do Senhor como base para nossa reflexão na manhã, nesta manhã de domingo. Um texto que traz a nós uma oração de Jesus, um clamor de Jesus pela unidade. Então nós queremos, à luz deste texto, dialogar sobre esta carta pastoral do Colégio Episcopal. Então, para Raives, ele diz o seguinte: no corpo de Cristo pertencemos uns aos outros, influenciamos uns aos outros e não podemos nos livrar uns dos outros. Então, no pensamento dele, que no corpo de Cristo, na igreja, nós somos influenciados e influenciadores uns dos outros e precisamos caminhar aí, promovendo a unidade nesse sentido. Não vou aqui tomar muito tempo explicando, sobretudo, a epistemologia das palavras unidade, união, diferença, divergência, porque creio que aí você pode depois pesquisar de uma forma mais profunda. Então apenas queremos mencionar aqui rapidamente. Unidade é uma ação coletiva orientada para um mesmo fim. Trata-se de união. E união significa ligação, associação, acordo, pacto entre dois ou mais elementos visando uma convivência estável entre eles. Diferença, por sua vez, é aquilo que não é igual. Trata-se dos aspectos entre as pessoas cujo não se assemelham, antônimo de igualdade. E a divergência? A divergência é uma das questões do seu entendimento que mais me marcou nesse estudo sobre a unidade, sobretudo pautado nesse ponto da diferença e da divergência. O que mais me chamou a atenção é que trata-se de gerar, através da divergência, desentendimentos, discórdia. Então, quando nós atentamos para isso, nós percebemos que precisamos, sobretudo, entender o que é diferença e o que é divergência.
E na caminhada aqui da nossa reflexão, nós estaremos compartilhando com vocês, né, sobre esses pontos tão importantes para o nosso entendimento sobre a unidade. O problema não está nas diferenças, o fato de não sermos iguais, mas o grande problema está quando nós, né, deixamos com que as diferenças se transformem em divergências. Então é o grande problema, é o grande complicador, né, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, né, e até mesmo das famílias, né, dos grupos, né, de relacionamentos, de amizades. Então a divergência é que é o grande problema e não a diferença, porque a diferença ela agrega, mas a divergência não. A divergência ela promove realmente a dissensão, a separação, o ódio, a amargura e tantas outras coisas ruins que nos distanciam da salvação em Jesus, o nosso Senhor. Então, em João 17, 23, Jesus ora para que seus discípulos e discípulos sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Há uma série de grandes e profundas verdades neste pequeno versículo que temos deixado passar ao largo em nossa vivência diária da fé. A unidade é um requisito que aponta para 3 confirmações ou testemunhos. Primeiro, que Jesus é o enviado de Deus. Segundo, que Deus ama o ser humano. Terceiro, que Deus ama o seu Filho Jesus. Então, quando Jesus ele traz essa oração, sobretudo no versículo 23, ele está pedindo para que a gente seja aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, para que as pessoas possam crer, né, que Deus, o Pai, o enviou e que o Pai, né, o ama. Então é algo assim importante destacar, né, e como também amastes a Jesus. Então, através da unidade, nós estamos pregando, nós estamos ensinando ao mundo que o Pai nos ama, assim como o Pai ama Jesus, o seu Filho. Então é algo muito importante de se frisar. O mundo reconhece Jesus como Senhor quando a igreja vive e pratica a unidade. A gente sabe que não existe outra maneira da igreja testemunhar de forma melhor e mais eficaz o amor de Deus, a salvação em Cristo, a não ser através da aliança, a não ser através da unidade, ok? Então, a gente sabe que na caminhada, o pecado ele nos afasta. O pecado ele nos afasta de Deus, o pecado não só nos afasta de Deus, mas também nos afasta uns dos outros. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão, porque é algo muito importante para que a gente não deixe, né, com que as diferenças se tornem divergências, de tal maneira que se consuma um pecado terrível da discórdia, né, da quebra da aliança entre os irmãos e entre as irmãs. Então, a unidade é um testemunho inegável de que algo sobrenatural acontece entre pessoas da comunidade de fé. Quando a igreja se desagrega, ela enfraquece o poder deste testemunho salvífico. Então o problema não está em ser diferente, o problema está na divergência, porque a divergência nos leva realmente ao rompimento, né? A romper uns com os outros. Olha o que diz a palavra do Senhor, abra aí a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler muitos textos bíblicos, né, nessa manhã, porque se trata de uma escola dominical, ok? Então, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Então é uma tradução da King James, uma tradução que eu tenho usado, né, eu gosto muito dela. E esse texto traz luz
dizendo para nós que o amor de Deus pelas pessoas é refletido no amor entre as pessoas. Sem amar a irmã, sem amar o irmão que vemos, João está dizendo para nós que é impossível amar a Deus a quem nós não vemos. Então que a gente possa pensar nisso, refletir sobre isso. A unidade é tão importante que Jesus orou pela unidade. Unidade que excede a esfera local. Quando não damos resposta ao chamado à unidade, deixamos de responder à oração de Jesus. Então isso é tão sério, né? Quando a gente não para refletir, para analisar, né, sobre esse aspecto da fé, né, sobre essa dinâmica do testemunho missionário através da unidade, nós estamos deixando de corresponder à oração que Jesus fez para que sejamos aperfeiçoados, melhorados no amor. Então é algo assim que nós precisamos parar, que nós precisamos refletir, que nós precisamos analisar, ok? E é algo que excede, né? Por exemplo, nós estamos aí num período difícil, num período de isolamento social, onde estamos sendo privados da convivência uns com os outros. Mas nem por isso, cada um em sua casa, deixamos de ser unidos. Por exemplo, nesta manhã nós estamos unidos aqui, num só propósito. Estamos em unidade estudando a palavra de Deus. Pessoas aqui de Betim, de Mantena, de diversos lugares estão nos acompanhando para esse tempo de edificação da palavra de Deus. Estamos unidos em torno da Bíblia Sagrada para crescermos na fé, para crescermos no amor, para crescermos na unidade. João também aponta para nós agora o Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Um novo mandamento vos dou, diz o Evangelho de João, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns pelos outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. À luz deste texto, eu sempre afirmo a seguinte frase: se não amamos uns aos outros, como irmãos e irmãs, não temos como testemunhar. A nossa pregação, ela fica nula. A nossa pregação, ela perde a credibilidade e a validade. E vou um pouco mais além. Se nós não nos amarmos, se não amarmos uns aos outros, nós podemos fechar literalmente, de uma vez por todas, a porta do templo, do prédio da igreja, porque nós não temos o que testemunhar. Porque João está dizendo para nós que Jesus nos deu um novo mandamento. Um mandamento para que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então perceba que João, aqui no seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 35, ele está dizendo assim para nós: Jesus, ele reciclou o mandamento de Moisés. Jesus ressignificou o mandamento de Moisés. O mandamento de Moisés trata-se do seguinte: para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, às vezes, a gente pode acordar de mau humor. Às vezes, a gente pode acordar, olhar no espelho e se detestar. Isso às vezes ocorre. Às vezes, a gente se auto-reprova. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que ele está ressignificando este mandamento. Não é mais amar o meu irmão, amar a minha irmã como eu me amo. Mas agora é para nós amarmos uns aos outros, amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como Jesus nos amou. Então, exige mais, requer mais de nós e da nossa fé. Então, que Jesus aumente a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé, sim, transcendental, mas que seja uma fé prática,
no testemunho dos relacionamentos. Mas ele também diz o seguinte em João, né? Que através deste testemunho, todos reconhecerão que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E a única maneira que João está dizendo aqui, de sermos reconhecidos, conhecidos como discípulos e discípulos de Jesus, é quando nós conseguimos amar uns aos outros. Não existe outra maneira. Não é pregando, não é ensinando na escola bíblica, não é visitando, não é orando, não é expulsando o demônio, não é curando o enfermo, mas está falando assim, que nós seremos conhecidos como discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros. Que Deus nos ajude então, né, nessa caminhada e derrame deste amor sobre os nossos corações. Mas é possível viver em amor. É possível amar em amor porque o próprio Jesus, ele disse que nós só conseguimos amá-lo porque ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele, o nosso amor um pelos outros, é uma contrapartida deste amor que já nos banhou, que já nos alcançou. Então, assim, quando se coloca diante de nós o tema discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em unidade, é necessário voltarmos à palavra de Deus em busca dos seus conceitos sobre a unidade, bem como examinarmos como a igreja neotestamentária vivenciou a busca por unidade e como pensadoras e pensadores cristãos nos conduzem em nossos próprios desafios nos dias de hoje. Então, é algo que a gente precisa pensar e refletir como nós conseguiremos romper com esses desafios nos dias de hoje. Como nós conseguiremos romper as barreiras das diferenças, como nós conseguiremos galgar patamares de maturidade de tal maneira que nós consigamos lidar com aquele que não pensa como nós, com aquele que é diferente de nós, com aquele que até às vezes age diferente de nós. Como nós conseguiremos lidar com isso e conseguir amar, né, no tempo de hoje, onde os relacionamentos estão cada vez mais superficiais, né? Então, o primeiro ponto do nosso resumo aqui, que nós iremos estudar dentro da continuidade, é a unidade que vem de Deus. Então, é o primeiro capítulo da carta pastoral do Colégio Episcopal, que trata do tema da unidade, que nós precisamos viver a unidade e que este primeiro olhar é um olhar de que esta unidade é uma unidade que vem de Deus. Quem não está unido à igreja também não está unido a Deus e ao propósito de salvar o mundo. Isso é fato. Se você debruçar o seu coração para estudar as epístolas de João, você perceberá como que ele traz luz sobre essa questão, né? Sobre o amor, que nós precisamos amar, que se nós não amamos o nosso irmão, não temos como amar a Deus, porque se não conseguimos amar quem vemos, é impossível amar a quem nós não vemos. Então, quando nós analisamos as epístolas de João, sobre tudo desse aspecto de quem está unido à igreja, também quem não está unido à igreja, também não está unido a Deus e ao propósito de salvar o mundo, isso é fato, porque na epístola de João, ele traz luz para nós dizendo que sem comunhão não há vida eterna. Sem comunhão não existe vida eterna. Fora da comunhão não há como entrarmos no céu. Que você possa pesquisar de um modo mais profundo as epístolas de João, sobretudo nessa perspectiva de comunidade, nessa perspectiva de comunhão e nessa perspectiva do amor, tá ok? Uma frase célebre de John Wesley é que ele sempre dizia o seguinte: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em tudo, amor. Isto é, naquilo que nós temos como ponto em comum,
que nós estejamos unidos. Naquilo que nós pensamos diferente, que nós tenhamos liberdade. E em tudo, tendo pontos em comum ou tendo pontos diferentes, nós precisamos em tudo amar. É isso que o Wesley está trazendo para nós. Então a gente sabe que existem diversos segmentos, diversas causas que lutam por uma finalidade, por um objetivo. No âmbito social, no âmbito econômico e em tantos outros segmentos. E às vezes a gente vai pensar diferente um do outro. Né? Uma questão assim, para a gente entender, por exemplo, algo que está muito aflorado no nosso Brasil, é a questão, por exemplo, da política. Então, nunca aconteceu, eu creio, né, pelo que a gente busca estudar e pesquisar até então, né, eu nunca percebi na história da nossa nação, né, tanto ódio no que diz respeito à questão política. E até mesmo, e muito mais entre os cristãos. Irmãos brigando um com o outro, irmãos sem conversar um com o outro, irmão que passa a odiar um ao outro por causa de opção político-partidária. Então, a gente chega a esse extremo, né? Não é o foco da nossa discussão, né? É apenas um exemplo para a gente entender, né, essa questão que é tão assim aflorada, né, em nós, sobretudo nesses dias. Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente sabe que tem muitos pontos comuns, né? Mesmo naqueles grupos que são diferentes. E que a carta traz para nós, a carta pastoral do Colégio Episcopal, é para que a gente busque esses pontos comuns. Porque aquilo que não vai contribuir, que não vai edificar, nós precisamos superar. Nós precisamos aí romper, e romper caminhando em amor, né? E diz também para nós a carta pastoral que como cristãos e como cristãs, muito mais ainda, nós precisamos encontrar em nós, encontrar uns nos outros, muitos pontos em comuns. Sobretudo quando a gente percebe a questão da missão da igreja, né, de testemunhar o amor de Deus. Então a igreja possui uma dimensão que transcende qualquer outra, de qualquer outro grupo, de qualquer outro segmento. Então pessoas cristãs devem procurar pontos em comum, que sejam capazes de produzir unidade e agregação entre si. Mas, ao fim, o que dá a unidade entre cristãos e cristãs é o próprio Deus, porque a unidade vem de Deus. Ele é o maior testemunho de unidade através da Trindade. Então, o próprio Jesus, o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, eles estão unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Então, mediante o sangue remidor de Jesus, né, é que a nossa comunhão ela é restaurada, ela é fortalecida a cada dia. Na oração feita por nosso Senhor, em João 17, fica evidente que cada cristã ou cristão que se integra ao corpo de Cristo passa a fazer parte dessa unidade divina e humana. Esta pessoa está unida a Cristo e unida ao Pai, e por isso unida a cada irmão e a cada irmã. Quem não está unido à igreja, também não está unido a Deus e ao propósito de salvar o mundo. Então é algo fundamental de se compreender. Sem aliança, sem caminharmos juntos em amor, não temos como testemunhar o amor de Deus. O amor de Deus revelado em Jesus. A ação salvífica do nosso Senhor, do nosso Redentor. Precisamos estar unidos, aliançados no só propósito. Diferenças contribuem e devem contribuir para que nós sejamos aperfeiçoados uns com os outros.
Mas a divergência não. A divergência, ela produz a quebra da aliança. Ela dissemina o ódio. Ela traz divisão. Ela promove o partidarismo. A divergência gera contenda, raízes profundas de amargura e barreiras de inimizade. Então, o propósito de Deus é fazer convergir em Jesus todas as coisas. E Cristo não pode aceitar neutralidade. Isto é, nós não podemos ser parcialmente, precisamos ser na totalidade. Nós não podemos ser negligentes em relação à promoção da unidade do amor. Não podemos. É o que o texto de Efésios 1, versículo 10, traz para nós. Traz para nós no sentido de que a igreja, através de Jesus, é o principal instrumento que Deus tem neste mundo para unir as pessoas, para unir os propósitos. E a fim de bem executar o seu trabalho, ela própria precisa possuir inteireza, integridade. O seu caráter precisa estar alinhado ao caráter de Cristo. Então vamos ler Efésios 1, versículo 10, acompanha aí na sua Bíblia. Efésios 1, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que são no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então a igreja precisa convergir a Cristo, a igreja precisa retornar para Cristo, a igreja precisa caminhar, totalmente focada em Jesus, o nosso Senhor, na obra dele, na missão dele, no legado que ele nos confiou como igreja, como corpo, como filhos e filhas. O resumo do 2º capítulo da Carta do Colégio Episcopal, discípulas e discípulos nos caminhos da missão, vivem em unidade, traz para nós a seguinte frase para reflexão: a beleza da Trindade se encontra em que eles sejam diferentes e perfeitos na unidade. Então, o 2º capítulo que a gente traz como resumo, o modelo da unidade perfeita se encontra na Trindade. Não há como negar. A perfeita unidade que se encontra na Trindade é o modelo pelo qual a igreja deve se orientar. Na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo manifestam graciosidade, cooperam com o propósito, fazem girar o amor ágape. O Espírito testifica do Pai e do Filho. O Filho, Jesus, revela o Pai e nos concede o Espírito Santo. O Filho, o Espírito testifica do Pai e do Filho. Então é algo interessante. E o Filho revela o Pai e nos concede o Espírito Santo. O Pai envia o Filho e derrama sobre ele o Espírito. Não há egoísmo ou centralização. Cada qual coopera para o todo. Então a gente percebe que a unidade da Trindade é tão intrínseca, é tão idêntica, é tão semelhante, é tão igual e perfeita, que os três são o único Deus. Os três formam um, no mesmo propósito, numa mesma essência, no exercício do mesmo papel, mesmo sendo pessoalidades diferentes. É interessante porque a gente parar um pouco aqui para pensar, porque existe algumas vertentes unicistas que não creem na Trindade. Mas o texto de João,
quando ele traz o batismo de Jesus, ali comprovadamente, indiscutivelmente, estão os três. No batismo de Jesus, realizado por João Batista, quando Jesus desce ao Jordão para ser batizado, Jesus está ali, o Filho. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Então o Filho está ali, Jesus. O Espírito está presente, desce sobre ele. 2. E a voz que brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Isto é, em quem tenho prazer. No batismo de Jesus, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai estão presentes no mesmo lugar. Essa trilogia divina, ela é indiscutível. Ela é indiscutível. E nos inspira, porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua missão. Tudo que Jesus ia realizar, antes ele submetia ao Pai para a sua aprovação. O desejo do Pai é plenamente realizado no Filho Jesus. E ao voltar para o Pai, Jesus envia o pneuma, o Paráclito, o Espírito Santo Consolador, cuja tarefa, entre outras, é fazer lembrar o que o Filho ensinou a pedido do Pai. É interessante analisar. Pense comigo. A missão de Deus Pai, Criador. Ele criou todas as coisas. E fez tudo detalhadamente, conforme o relato de Gênesis. A missão do Pai que, além de criar, separou um povo, para que através desse povo chamado Israel, o Messias fosse revelado à humanidade. Essa foi a missão do Pai, em suma. A missão do Deus Filho, Jesus, pense comigo, é o Salvador. A missão do Pai Criador, a missão do Filho, aquele que veio nos remir, que veio nos salvar, que veio nos libertar do cativeiro do pecado, do império das mortes, da morte. Aquele que veio ser o sacrifício vivo, perfeito e agradável de Deus, para que eu e você fôssemos reconciliados. Então, a missão do Pai criar, Criador, a missão do Filho salvar e a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é de consolar. E não só de consolar, mas de nos fazer entender a palavra de Deus, de nos fazer compreender os ensinos de Jesus. A missão do Espírito de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Percebam vocês que acabamos de analisar os três, mesmo que rapidamente, cada um com a sua função, cada um com aquilo que era de sua competência realizar e fazer. Mas os três são um, porque os três têm o mesmo propósito. O Pai que criou, o Pai que preparou o caminho e o povo de Israel para que Jesus viesse nos salvar. O Filho alinhado a este plano maravilhoso do Pai que veio nos redimir, que veio nos reconciliar, que veio restaurar a nossa aliança, que veio abrir para nós um novo e vivo caminho, a presença do Pai. Mesmo propósito. E o propósito do Deus Espírito Santo, que visa nos dar consciência de arrependimento, de abandono do pecado e de aceitação de Jesus, o nosso Senhor.
Então os três são diferentes, mas são um. São um porque o propósito está unido. Estão aliançados no propósito de salvar. O terceiro ponto e último para a nossa reflexão nesta manhã, dessa primeira parte, lembrando que nós teremos a segunda parte no domingo que vem, de mais 3 pontos da carta pastoral do Colégio Episcopal com o tema da unidade. Então, em resumo, esse terceiro capítulo da carta pastoral traz para nós o título Unidade, um desejo de Deus. Unidade é a vontade de Deus. Unidade é o propósito de Deus. Deus enviou o seu Filho para cumprir o seu desejo, a sua vontade. Nele houve a reconciliação e todos os povos o adorarão e viverão em unidade. É simples e óbvio. Deus deseja a unidade do seu povo. Desde o Antigo Testamento, encontramos a manifestação deste desejo de Deus. Um dos mais evidentes e conhecidos textos bíblicos é o Salmo 133, que todos nós conhecemos. Quão bom e quão suave é, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. E o Salmo 133 fecha dizendo para nós que quando há unidade, a condição da bênção de Deus está na unidade. Porque fecha dizendo que ali onde estivermos unidos, haverá unção de Deus, haverá a bênção de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E fecha dizendo, porque ali onde há união, Deus ordenará a sua bênção e a vida para todo sempre. Avançando na nossa reflexão, Israel não agiu do modo como Deus esperava. De muitas maneiras, o judaísmo transformou-se numa religião limitada e segregadora, que excluía as demais nações da possibilidade da salvação, pois não eram descendência de Abraão. Deus, porém, não desistiu de seu propósito. Ele enviou o seu Filho para cumprir o seu desejo. Nele houve a reconciliação, e todos os povos o adorarão e viverão em unidade. Esta promessa escatológica é uma conquista de Cristo e é o fruto da obra divina, conforme segue em Isaías capítulo 51, versículo 4. Nós iremos encerrar essa primeira parte da ministração sobre o tema da unidade com esse texto de Isaías. E na semana que vem, não percam, teremos aí a reflexão sobre muitos versículos bíblicos, muito texto bíblico, muita Bíblia que nos ensinam, que vem nos instruir sobre esse tema. Então abra sua Bíblia em Isaías 51, versículo 4. Estou aqui abrindo a minha Bíblia para fazermos juntos aí essa leitura, tá bom? Isaías, capítulo 51, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Isaías 51, versículo 4. Que Deus, meu irmão e minha irmã, continue acrescentando unidade sobre nós. Encerraremos aqui esta primeira parte do nosso estudo bíblico, da nossa primeira escola bíblica da Igreja Metodista em Betim e no Bandeirinhas, de modo virtual. Agradeço pela sua paciência. Você sabe que nós somos amadores no que diz respeito a esse trabalho virtual, mas procuramos fazer sempre o melhor
né, para servir a cada um de vocês, servir, né, as pessoas, servir o corpo de Cristo. E creio que também para você deve ser uma experiência nova também, né, ter uma escola dominical virtual. Mas juntos nós iremos construir, juntos nós iremos ter a vida edificada cada vez mais. Juntos nós iremos melhorar cada dia, no uso também dessas ferramentas que são tão hoje, sobretudo nos dias de hoje de confinamento, né, tão importante para o pastoreio mútuo, tá bom? Então nós vamos orar, nós estudamos a primeira parte da carta pastoral do Colégio Episcopal. Discípulas e discípulos, os caminhos da missão vivem em unidade. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, se ainda estivermos no isolamento, né, social, nós daremos continuidade aqui, né, na página do Facebook da Igreja Metodista em Betim, tá bom? E qualquer imprevisto que vier a acontecer, migrem para minha página pessoal, Josélio Camilo, tá bom? De igual modo, hoje à noite no nosso culto, ok? Estaremos transmitindo o nosso culto a Deus aqui mesmo da casa, né, da família pastoral, direto para o seu coração. Creio que Deus ministrará a nós uma palavra especial nessa noite em nome de Jesus. Então, à noite às 19 horas, reúna sua família em torno da mesa, assentado no sofá, e juntos vamos celebrar ao Senhor nosso Deus. Amém? Juntos nós somos igreja, melhor dizendo, juntos somos igreja. E unidos podemos mais, em unidade podemos mais, muito mais, no cumprimento da missão. A Deus o louvor, a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Um ótimo domingo para você, um ótimo domingo para sua família, um domingo repleto de experiências maravilhosas com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos e vamos concluir a nossa escola dominical. E eu gostaria de recomendar, depois da oração, que você procure na internet, né, o hino Bem de Manhã, Embora o Céu Sereno, e ouça. Creio que vai edificar muito a sua vida, para que a gente seja conduzido mais e mais na vida de oração e de vigilância para a glória de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esta manhã de escola dominical, por esse tempo maravilhoso em torno da Tua palavra, conversando, ó Deus, mesmo que virtualmente, ó Deus, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com a minha família, Senhor, ó Deus, sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o batismo de amor, de tal maneira, Pai, que tenhamos condições de amar uns aos outros, independente das diferenças, e que nós não deixemos com que as diferenças venham gerar, ó Deus, divergências, gerando, Deus, tantas coisas ruins que distanciam as pessoas do Senhor e umas das outras, Pai. Em nome de Jesus, nos conceda, Deus, um domingo abençoado, um restante domingo abençoado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, encerrando esta escola dominical, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Mesmo no isolamento social, que o Senhor esteja renovando as suas forças, mesmo diante do isolamento social, podemos viver momentos maravilhosos como irmãos e como irmãs. Então eu faço um pedido a você, mande mensagem para os seus irmãos, mande mensagem para as suas irmãs, mensagem de fé, mensagem de paz, mensagem de esperança. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz. Amém.